segredo. Essa é minha promessa. Bom dia, minha vida, pra te coroar. Bom dia, meus amores. Esse é meu amor por ti. Bom dia! Bom dia! Como vocês estão? Essa fome que me faz. Me conte de onde vocês estão. Coloque aqui nos comentários. Já convida as amigas, homens que entraram, chamem a sua esposa para estar aqui, sua filha, sua irmã, sua mãe, sua amiga. Já envia essa live para elas e fala assim, vem para cá, hoje nós vamos falar de 5 atitudes da mulher que atrapalham um casamento. Paloma, eu não sou casada ainda. Ótimo, você já vai saber agora para você não cometer esses erros quando você estiver casada. E se você é casada, assim como eu, né? Eu tive que trocar o pneu do carro com o carro em movimento, mas deu certo. Vamos corrigir o que precisa ser corrigido e tá tudo bem. O importante é a gente não viver na inconsciência. A inconsciência nos destrói. Nós precisamos estar cientes daqueles erros que nós cometemos, que passa despercebido e que pode ter um resultado muito ruim no nosso relacionamento. Isso é o de bom dia! Vamos enviando aviãozinho, chamando as mulheres para estarem aqui, porque não está aparecendo que a live está ao vivo para algumas pessoas. E eu quero falar com vocês sobre 5 atitudes. Na verdade, eu vou falar 6. Tem uma outra atitude que atrapalha demais qualquer relacionamento e que a gente precisa ter consciência disso, porque senão a gente coloca tudo a perder. É isso? É isso, vamos convidando as amigas para estarem aqui, mulheres, homens, convidem as mulheres para estarem aqui. Enquanto elas estão entrando, as pessoas estão entrando, vamos fazer a nossa oração. Gente, tô tão apaixonada nessa música, vocês conhecem? Canção de Simeão, é linda demais. Coroar, é linda. Vamos pedir o Espírito Santo para estar aqui com a gente. Sabe, eu entendi que tudo na nossa vida a gente precisa pedir para que Deus esteja junto, para que Ele esteja presente. Mas eu sei que nem sempre, principalmente nós mulheres, vocês vão entender o que eu vou dizer agora, nem sempre a gente está com a nossa energia lá em cima, tem dias que a gente está mais desanimada, tem momentos na nossa vida que parece que a gente está com pouca fé. Não sei se você já sentiu isso, mas eu sinto. Tem momentos da vida onde parece que eu me distraio com tantas coisas que orar, que parece uma coisa simples, não é. E eu quero pedir para Deus na oração de agora que Ele aumente a nossa fé e a nossa obediência. Senhor, muitas vezes a gente se distrai com tantas coisas e a gente acaba se afastando de Ti. E eu sei que nesses momentos as brechas são abertas e o inimigo ele entra na vida da gente. Mas eu quero te pedir agora, Pai, que a gente seja obediente, que a gente não enfraqueça na fé. Pai, que a gente entenda que estar na Sua presença precisa ser prioridade na nossa vida. Não por obrigação, mas porque quando estamos na Sua presença nós contemplamos a glória, a graça, a plenitude. Nós vivemos uma vida em abundância. Pai, não permita que a gente se distraia. Pai, afasta de nós tudo aquilo que nos afasta de Ti. Pai, nos encha com Teu Santo Espírito, Pai.
Pai, nós queremos ser pessoas cheias de fé. Nós queremos ser aquelas pessoas que vão incendiar outras pessoas com a fé que carregamos, com a Tua presença, Pai. Então, por hoje, Pai, eu quero te pedir isso. Nos encha de fé e obediência. Obediência para seguirmos cumprindo o propósito que o Senhor tem para nós. Eu sei que o Senhor nos trouxe até aqui porque existe um propósito para cada uma dessas pessoas que estão aqui, para mim, para cada uma delas. Pai, então que a gente comece a caminhar de fato em direção a esse propósito, com fé, com obediência. Mesmo que a gente não entenda e não veja completamente o caminho, mas que a gente tenha obediência para seguir nesta direção, que o Senhor vai mostrar para nós. Então, Pai, vem. Espírito Santo, eu estou te pedindo, vem. Conduz essa live, conduz o nosso dia, conduz a nossa vida. Não nos deixe nos perdermos de Ti, Pai. Nós queremos estar perto. Nós queremos estar na Tua presença. Nós queremos ser guiados por Ti. Senhor, vai afastando na nossa vida tudo que tem nos afastado de Ti. Pai, abençoe as famílias, os casamentos. Dê essas pessoas que estão aqui, que vão assistir, dê sabedoria, Pai. Porque tudo que nós precisamos é sabedoria. Sabedoria para conduzir a nossa vida, conduzir o nosso casamento, conduzir o nosso trabalho. Então nos dê, Pai, a sabedoria que vem do alto. Aquela que aumenta o nosso temor. Pai, nós te agradecemos por este momento, por esta oportunidade. Que o Senhor me use como instrumento, que seja edificante para a vida das pessoas e que Teu nome seja louvado e bendito. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém, meus amores. Hoje eu quero falar com vocês de 5 atitudes da mulher que atrapalham o casamento. Quero que vocês coloquem aqui de onde vocês estão falando. Ei, Lige, bom dia! Saudade! Lige de Nova Venécia. Verônica, bom dia! Bom dia! Eu falo que a internet é uma bênção, né? Que ela pode nos unir. Não importa onde a gente esteja, a gente pode estar perto, nem que seja online. Isso é uma bênção. Quando a gente sabe usar as coisas com sabedoria, por isso que a gente precisa pedir sabedoria, né? E eu tenho falado muito de casamento nos últimos tempos, porque eu entendo que a família é a base de tudo. Quando um pai e uma mãe vivem em conflito, se divorciam ou permanecem casados, mas brigando, as crianças que vêm desse relacionamento, elas ficam disponíveis, descobertas. Essa é a palavra. Descobertas. E o inimigo, ele sonda essas famílias cujo marido e mulher não têm sabedoria, que brigam, que vivem em conflito ou que se divorciam, para ele poder atacar justamente essas crianças. Elas ficam destapadas, desprotegidas. Por isso a gente precisa fortalecer os relacionamentos para que as famílias cresçam fortes, firmes e protegidas. Entende isso? A gente está vendo agora uma geração de jovens perdidos que não sabem nem quem são. Ah, eu sou um cachorro agora. Isso é falta de identidade. E quem ensina identidade pra gente é pai e mãe. É pai e mãe. Sou eu que ensino a minha filha e o meu filho quem eles são. O valor que eles carregam. Sou eu que vou dando esse direcionamento na vida para eles. Sou eu que ensino valores, virtudes, princípios. Só que hoje os casais não estão fazendo mais isso.
A mulher está tão preocupada com a vida dela, o homem preocupado com a vida dele, com as cachaçadas dele, a mulher com o ego dela, e os filhos estão abandonados. Ninguém mais tem tempo em família, as famílias não se suportam, ninguém mais tem tempo de mesa, ninguém mais tem olho no olho. Sentar com teu filho, entrar no mundo dele, ensinar tudo isso que eu falei, princípios, valores, virtudes. Não. Sabe por quê? Porque nem nós conhecemos, nem nós sabemos mais disso. Por isso a gente precisa tanto focar no casamento. Focar no casamento. Para que marido e mulher se fortaleçam em Cristo. Para que possam treinar os seus filhos como flechas do reino. Porque o mundo... Tem gente que fala assim, eu não quero ter filho porque o mundo tá ruim. O mundo sempre teve essas coisas loucas. E vai ter cada vez mais, isso é bíblico. Só que quando uma família ela é firme em Cristo, nada abala. Uma vez eu vi uma pessoa falando assim, sabe por que o mundo tá ruim? Porque as pessoas boas pararam de colocar filho no mundo e treiná-los como flechas. Isso me fez pensar. Eu vou deixar o mal crescer e vou parar de fazer o bem crescer? Não. Eu vou ter medo? Eu olho para os problemas do mundo e não olho para Deus? O que são os problemas do mundo perto do meu Salvador? Não, eu sigo. Eu sigo sendo a esposa que vai falar para outras esposas sobre virtudes. Num mundo onde a maioria das pessoas idolatram dancinhas de internet, promiscuidade, lascívia, pornografia, eu vou continuar fazendo a minha parte falando sobre família, sobre a importância do tempo de mesa, de conviver com seus filhos. Mulheres, cada uma de vocês, Deus tem levantado mulheres para fazer diferença no mundo. Porque se todas as pessoas boas se calarem, o que vai ser do mundo? Só os maus gritam. Ah, eu não vou falar nada porque eu não gosto de confusão. Fulano vai ficar com raiva de mim, não sei quem vai se incomodar, eu não gosto disso. Sabe o que é isso? Isso é você em cima do muro. Ah, eu sou uma pessoa boa, mas eu prefiro ficar na minha, sabe? Não quero criar atrito com ninguém. Esse é você em cima do muro. Sabe o que Deus fala sobre as pessoas que ficam em cima do muro? Ele chama elas de mornas. Ele fala lá em Apocalipse, eu queria que você fosse quente ou frio. Mas como você não é quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Sabe o que vai acontecer com você que não quer abrir a boca para se indispor com ninguém? Você será vomitado. Paloma, eu não gosto de ficar falando disso, de família, de valores, de virtudes, de casamento, porque sabe como que é? Hoje em dia o mundo tá moderno, né? Tem vários tipos de pessoas, relacionamentos, não sei o quê, não sei o quê. Deixa eu te falar uma coisa. O mundo, ele mudou. Ele se modernizou em várias áreas. Só que Deus não mudou. Os princípios de Deus não mudaram. Deus é Deus e Ele não muda. Quem muda somos nós. Os valores dele continuam sendo os mesmos. E você que não se posiciona por medo de incomodar o coleguinha, você será vomitado. Deus tem levantado mulheres e eu tô aqui para falar isso para você. Mulher, se posicione. Se posicione como a rainha do seu lar. Coloca a mão no seu coração e fala assim, eu não sou todo mundo. Ah, porque todo mundo faz isso, todo mundo reclama do marido, todo mundo se divorcia, todo mundo isso. Você não é todo mundo. Fala isso. Fala com orgulho. Eu não sou todo mundo. Ah, o mundo está moderno, mas os princípios do Senhor são os mesmos. Deus é Deus e Ele não muda.
Satanás tenta te fazer acreditar que as coisas mudaram, não tem nada a ver. A Bíblia, essa Bíblia aqui é antiquada. É Satanás assinadinho ali embaixo falando com você. Se você ler o Antigo Testamento e ir lá no Novo Testamento, você vai ver que as leis não mudam. As leis não mudam, os valores não mudaram. Porque Deus é Deus. Deus, Ele quer que a gente se posicione e saia de cima do muro. Deus não suporta o morno. Imagina se cada uma de vocês, cada uma de nós, começar a realmente falar, a partir de hoje eu vou ser aquela que Deus quer que eu seja, eu vou viver de acordo com os princípios de Deus. Gente, você quer prosperar na vida, em todas as áreas, inclusive financeira, casamento, trabalho, tudo. Viva debaixo de princípios. Viva debaixo de princípios. Leia a palavra. Esse é o manual de instrução. Paloma, meu casamento tá ruim. Começa a ler a Bíblia. A Marilene falou, meu esposo está chegando hoje de viagem depois de 2 meses fora. Receba. Estou aprendendo muito com você. Seu esposo amoroso sabe, é feminino. Receba o seu marido hoje. Arruma sua casa. Deixa tudo lindo. Coloca cheirinhos, flores. Esteja linda você. Prepara uma comidinha que ele gosta. E quando ele chegar, não espera ele entrar em casa. Vai recebê-lo na porta. Receba ele na porta. Escreve um bilhetinho e coloca dentro da gaveta. Que ele vai tomar um banho, ele vai abrir uma gaveta para pegar uma cueca, um calção, o que quer que seja, uma camisa. Deixa um bilhetinho lá, dizendo o quanto você sentiu falta dele e o quanto ele é importante para você. Gente, casamento é como um jardim. Se eu paro de regar o meu jardim, se eu paro de podar, o que é regar? Regar esses cuidados diários, esses carinhos diários, esses reconhecimentos. Se eu paro de podar o meu jardim, tirar as folhas velhas, o que são essas podas? São as conversas necessárias, são os alinhamentos que precisam ser feitos, sabe? Tudo que precisa ser colocado no eixo, que às vezes está fora. É isso. Se você não cuida do jardim, ele morre. Se você não cuida do relacionamento, ele acaba. Só depende de nós. Oi, Ana. Uma esposa amorosa, né? Mais feminina, Marilene falou. É isso. E isso é uma decisão, sabe, Marilene? Eu era uma mulher extremamente grossa. Eu xingava o tempo todo. Vocês acreditam nisso? O tempo todo. Eu queria sempre ter a última palavra. E eu vou falar sobre isso aqui agora. Eu vou falar 5 atitudes da mulher que atrapalham o casamento. E tudo que eu fazia. A primeira dela, vou pegar aqui para vocês. 5 atitudes que atrapalham o casamento. A primeira dela é o desejo de controle excessivo. A mulher quer controlar tudo que o marido faz. Eu era essa. Tudo que ele faz, como ele faz, o que ele gasta com o tempo dele, até como que ele deve se sentir. A gente quer ter aquele controle. A mulher de hoje, ela é extremamente controladora. Uma mulher controladora é aquela que está longe da sua essência. Porque a mulher que está conectada com a sua essência, ela tem intimidade com Deus, ela sabe entregar. Ela confia, porque ela sabe que quem direciona tudo na vida dela é o Senhor. A mulher que está com controle excessivo, ela está longe da sua essência. Por isso que eu falo tanto de essência feminina para vocês, tanto. O que é essência feminina? É você voltar para o seu eixo, para o seu centro, é você se alinhar com Deus, alinhar os seus planos com Deus. E toda vez que você for fazer algo, antes de você fazer, você perguntar para Deus se você está tomando a decisão correta. Gente, eu pergunto para Deus até o jeito de falar. Se meu marido fizer algo que eu não gosto, e eu sei que eu tenho espírito de Pedro, eu quero ficar nervosa e gritar e brigar, eu aprendi a me calar, vir para o meu secreto, orar para Deus e falar, Deus, coloca as palavras certas na minha boca.
Deus coloca a hora certa para eu exortar o meu marido. Às vezes eu vou falar com ele sobre aquele assunto uma semana depois. Porque eu peço para Deus preparar o tempo, a hora, o lugar e o jeito de falar. Agora, a mulher controladora, ela não consegue fazer isso. Porque ela é tão masculina, em sua energia. E masculino não tem nada a ver com roupa, tá, gente? Às vezes a mulher, ela se arruma lindamente, mas o espírito, a alma dela tem uma energia masculina muito forte. Ela quer controlar, ela quer dominar, ela quer mandar, ela quer falar, ela quer ter a última palavra em tudo. Tudo ela quer ter a última palavra. Isso afasta o marido da mulher. Excesso de controle é uma brecha para Satanás entrar no seu casamento. Se você hoje se vê como essa mulher que tem insegurança, essa mulher que falta confiança, tanto no marido quanto em Deus, comece a buscar no Senhor para recuperar isso. Paloma, como que eu faço? Entrega ao Senhor. Gente, aprendam a falar com Deus. Quando você tem algum problema, eu tenho certeza que você tem alguém, uma amiga ou quem quer que seja, que você começa a reclamar e falar com ela. Você fala do seu marido. Preste atenção, quem é seu amigo de verdade é Deus. Então, se você sente na sua vida que você tem excesso de controle, que você quer mandar o seu marido em tudo, que você quer saber onde ele está, a hora que ele está, do jeito que ele está, com quem que ele falou, o que ele pensou, entrega para Deus. Desse jeito, fala: Deus, eu estou sendo essa mulher. Eu estou sendo essa mulher dominadora, controladora, que não tem confiança, que tem muita insegurança. Senhor, tira isso do meu coração. Senhor, eu não quero mais ser essa mulher. Fala para Ele. Ele é teu Criador. Ele já sabe tudo isso. Ele só quer que você tire da escuridão e traz para a luz. E fala para Ele. Porque se você não falar, se você não admitir que você está sendo essa mulher com excesso de controle, o seu relacionamento está fadado ao fracasso. Nenhum relacionamento ele consegue se sustentar quando há controle excessivo. A mulher conectada com a sua essência, a mulher feminina, ela não é controladora, ela confia. Você troca o controle pela confiança. Não é ser tola, é colocar tudo aos pés do Senhor, no altar, para Ele. A Bruna perguntou: tens alguma oração ou uma música para compartilhar que seja muito forte? Tem várias. Vou colocar nos meus stories quando acabar a live, tá bom, Bruna? Vou colocar lá. Agora eu recomendo que você leia o livro O Poder da Esposa que Ora. Tem muitas orações lá. Mas a música eu vou compartilhar minha playlist com vocês. Então, amadas, das 5 atitudes que atrapalham o casamento, excesso de controle vai destruir o seu relacionamento. Se você se vê neste lugar hoje, eu te falo, desperta. Enquanto é tempo, comece a entregar para Deus. Ao invés de ser essa mulher insegura, que não confia tanto em Deus quanto no próprio marido, comece a colocar o Senhor no controle da sua casa. E quando você for falar com seu marido, não tente impor as coisas, mas influencie com doçura. Lá em 1 Pedro, ele fala que a mulher sábia, né? Ela influencia o seu marido não com palavras, mas com seu comportamento. Isso é verdade. Sempre que você for falar algo para o seu marido, ele não vai querer te ouvir. Ele vai aprender a partir do seu comportamento e das suas atitudes. Se ele vê que você é essa mulher segura de si, você precisa tratar a sua autoconfiança dentro de casa. Ele vai te admirar. Ele vai sentir vontade de compartilhar a vida dele com você. Diferente daquela mulher que é extremamente controladora. O homem não quer nem estar em casa, porque aquela mulher enche o saco dele o tempo todo. Ele não aguenta. Entende? Então troque o excesso de controle
Pela confiança. Paloma, quem vai curar isso em mim? Deus. Não sou eu, não vai ser nenhuma outra pessoa, vai ser Deus. Você vai entregar para Ele as suas inseguranças, a sua falta de confiança, os seus medos, e você vai pedir para Ele tratar isso em você. E Ele vai tratar. E aí você vai começar a ser mais leve. Mais leve. Porque uma mulher controladora, ela é pesada. A energia da casa fica pesada. Eu conheço mulheres que são extremamente dominadoras, que cuida de tudo, que organiza tudo, que tudo tem que ser do jeito delas. É pesado. O homem nem suporta estar perto dessa mulher. Ele faz questão de estar longe de casa. A mulher feminina, ela não é controladora. Ela influencia com doçura e ela é leve, porque ela entrega todos os medos e inseguranças dela nos pés do Senhor. Jesus, me ajuda onde eu não consigo ir. Transforma em mim o que precisa. Eu falo isso direto para Deus. Tem tantas coisas em mim que eu quero que Ele mude. Ele tem mudado ao longo dos anos, mas ainda tem coisas que eu preciso. Eu falo assim, eu não gosto disso. Não, eu sei que isso não é o que o Senhor quer para mim, então me ajuda, Deus. Como que eu posso mudar isso? Como que eu posso ser essa mulher que tem mais fé? Como eu posso ser essa mulher que tem mais confiança? Como eu posso ser essa mulher menos controladora, mais doce, mais amorosa? Como, Senhor, me mostra, me transforma. Paloma me deu o exemplo de como orar pelo filho. Eu preciso fazer algo pelo meu filho, não quero ir à igreja, só quero ouvir músicas de games e jogar. Já tem 17 anos, mas a maturidade é de 12 anos. Assim como Pedro falou lá que a gente não muda as pessoas com a palavra, mas com o comportamento, eu digo que a melhor forma da gente ensinar os nossos filhos a fazerem aquilo que a gente quer é através do nosso exemplo. Se você é uma mulher, por exemplo, que não estou falando que é o seu caso, mas se você é uma mulher que você vai à igreja, mas dentro de casa você é controladora, você é mandona, você é briguenta, você é chata, você é grossa, você é mal-humorada. Ele fala, para que eu vou na igreja? Para me transformar nessa mulher? Para ser igual a ela? Percebe? Eu já falei isso com muitas mulheres que também reclamam que o marido não vai na igreja, por exemplo. Meu marido não vai na igreja, meu marido só fica no celular. E eu falo para elas o seguinte, torne-se tão interessante a ponto de seu marido e seus filhos sentirem curiosidade do que é que está acontecendo com essa mulher, para essa mulher estar assim, desse jeito. Experimente com seu filho ser o mais amorosa possível. O mais amorosa possível. Criar ambientes e oportunidades para vocês estarem juntos. Uma coisa que eu fazia com meu filho quando ele era adolescente, como todos os adolescentes gostavam de ficar no celular, era ter a noite dos jogos, a noite do cinema, em família. Em família. Eu arrumava a mesa com aqueles jogos e a gente brincava juntos. E fazia uma pipoca, e comprava um sorvete, e fazia alguma coisa em família. Outra coisa que eu fazia muito para tirar meu filho mais velho das telas era convidar os amigos para vir para cá. E eu trazia todos eles para vir aqui. Vamos fazer um churrasco aqui em casa. Já teve noite aqui na minha sala de dormir 13 amigos. Todos na minha sala. Eu trazia todos para cá. Para quê? Pra gente fazer um churrasco, pra gente se divertir. E eles riam, brincavam e tudo mais. E comece a ser o mais amorosa possível com ele. Falar com ele, vá para a igreja, não vai. Ele não vai. Falar para ele que igreja é bom, ele não vai achar que é bom se ele vê você reclamando, murmurando, sendo uma pessoa, sei lá. Se transforme na mulher, não que você não vai exortar seu filho, você vai continuar fazendo tudo isso. Eu chamava meu filho aqui pro quarto, sentava na cama com ele, quando eu tinha que chamar a atenção dele para alguma coisa, e eu tinha altas conversas, eu e meu marido. Determinava tempo de ficar no telefone, ele tem que seguir regras, Meus filhos sempre seguiram regras. Não, você não vai usar o telefone agora não é o tempo, nós vamos fazer outra coisa. Mas eu dava outras alternativas para ele. E quanto a orar, deixa eu ver o nome da menina que perguntou, Ana.
quanto a orar pelo seu filho, você tem que fazer isso todo o tempo. O meu filho dormia e eu ia no quarto dele à noite, colocava minhas mãos sobre a cabeça dele, e hoje ele está longe e eu faço isso à distância. Eu levanto a minha mão, eu imagino a minha mão na cabeça dele. E eu começava a orar com autoridade. Nós, mães, temos autoridade sobre os nossos filhos. Tem uma passagem, inclusive, nesse livro O Poder da Esposa que Ora, que fala sobre isso. Nós temos autoridade espiritual sobre os nossos filhos. Nós não temos sobre o nosso marido, mas nós temos sobre o nosso filho. E você pode pedir ao Senhor. E você vai repreendendo sobre o seu filho todo ataque do inimigo. Gente, aprendam a repreender. Mas para você ter força contra o inimigo, preste atenção. Deixa eu ver se vocês conseguem me entender. Para eu ter força espiritual dentro da minha casa, para eu ter autoridade espiritual dentro da minha casa, eu tenho que estar com as brechas fechadas. Se você é uma mulher que xinga, se você é uma mulher que tem acesso, sei lá, você tem vícios, pornografia, consumo excessivo, o que quer que seja, joguinhos, o que quer que seja, tudo isso são brecha, tudo isso é porta e Satanás entra. Se você é uma pessoa que xinga, briga com seu marido, o que quer que seja, brecha, Satanás entra. Aí você tenta ter uma autoridade espiritual sobre o seu marido, sobre o seu filho, você não consegue. Por quê? Porque a sua vida está toda cheia de brechas. Então a primeira coisa que eu digo para você, feche todas as brechas. Comece a se fortalecer espiritualmente. Comece a pedir para Deus mostrar coisas na sua vida que você precisa renunciar. Deus me mostrou muitas coisas que eu preciso renunciar para eu ter autoridade sobre os meus filhos, sobre minha família, sobre o meu casamento. Comece a jejuar. Jejuar. Comece a jejuar com propósito. Comece a assistir uns vídeos, tem inclusive vários, tem live no meu canal do YouTube sobre jejum. Inclusive tem live. E aí você vai começar a orar com autoridade, mas com as brechas fechadas, entende? Porque às vezes você ora, mas a minha oração não está acontecendo nada, mas você está com a vida toda bagunçada, cheia de brecha, cheia de coisas que você precisa renunciar e você não renunciou. Gente, a minha vida eu mudei completamente. Ah, da noite pro dia? Não, não é da noite pro dia, eu levei anos. Eu fui fechando portinha por portinha que eu precisava fechar. Eu fui deixando para trás um monte de coisa que eu carregava e que eu fazia, que eu não pude mais carregar e fazer. Eu tive que deixar para trás. Para eu conseguir ter autoridade. Aprender sobre jejum, aprender sobre oração. Você tem esse poder, mas você vai ter que fazer renúncias. Quando você estiver sozinho em casa hoje, comece a orar por toda a sua casa. Abre as janelas. Vai repreendendo todo ataque do inimigo, vai expulsando em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai no quarto do seu filho e começa a mexer tudo, orar tudo. Ora na cama dele, ora no travesseiro dele, ora nas roupas dele, nos objetos dele. Vai orando e consagrando tudo que é do teu filho, inclusive ele é o Senhor. Pai, eu consagro o meu filho. A mesa de estudo dele, o material de estudo dele, as roupas, a cama, o travesseiro, a coberta, tudo. Vai colocando a tua mão e abençoando em nome de Jesus. E vai expulsando todo espírito maligno que esteja na sua casa, em nome de Jesus. E comece a servir ao Senhor você. Ter mais momentos no secreto, orar mais, jejuar, fechar as brechas que você precisa fechar e Deus vai te mostrar. Deus vai te mostrar coisas que você está assistindo que você não pode assistir mais. Deus vai mostrar coisas que você está fazendo que você não pode fazer mais. Vícios que talvez você tenha, que você tem que abrir mão disso. Você vai ter que renunciar muitas coisas para você poder se fortalecer espiritualmente, para você ser essa cobertura espiritual dos seus filhos. A gente tem que entender, a palavra fala que a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas contra principados e potestades. A nossa luta aqui na terra é espiritual. As pessoas elas estão tão inconscientes e tão imaturas que elas não gostam de falar sobre isso não, meu amor. Não gosto de falar sobre isso. Não, minha vida está tudo tranquila. Se você está fazendo tudo que Satanás quer, ele não vai mexer com quem já é dele. Satanás não vai mexer com quem já é dele. Satanás vai querer mexer com os filhos do Pai, com os filhos do reino, com aqueles que estão ali se posicionando, saindo de cima do muro e decidindo ter uma vida direcionada ao Senhor.
Então, ore e ore sem cessar. Tem coisas que eu oro pelo meu filho, que eu estou pedindo a Deus por ele, que eu ainda não recebi. Mas eu só vou parar quando eu receber. Quer dizer, eu não vou parar, né? Vou continuar depois, mas eu vou continuar pedindo diariamente para Deus. E coloque a mão na cabeça do teu filho. Crie momentos com teu filho onde você mostra para ele que ele é importante. Eu tinha tantas conversas com meu filho aqui. Eu tinha as conversas de exortação, onde eu corrigia, chamava. Gente, a gente tem o poder de corrigir, mas sem gritar, sem xingar, sem ofender. Fale com amorosidade. Mas também, quando não tinha nada para exortar, eu tinha momentos com meu filho que eu chamava, ele sentava só para dizer o quão importante ele era para minha vida. Olhando nos olhos dele, você faz isso. Vem cá, vamos ter uma conversa aqui no quarto, nós dois. Eu quero te dizer uma coisa. Você não está aqui à toa. Deus escolheu você para vir aqui. Deus tem um propósito na sua vida. Você já fez isso com seu filho? Pegar ele assim, puxar ele aqui, falar no olho dele assim, Deus tem um propósito para você. Eu quero dizer que você é escolhido. Você está aqui, você é separado, você é ungido. Deus tem algo grandioso para sua vida e eu quero te dizer o quão importante você é na minha vida. Experimenta fazer isso pro seu filho. Olhar no olho dele e mostrar para ele. Gente, sabe o que acontece nos relacionamentos hoje? As famílias, eles não abraçam mais os seus filhos. Seu filho tem que se sentir amado. Os filhos da gente precisam de toque. Não é só falar eu te amo. Eu falo eu te amo o tempo todo. Mas é demonstrar com atitudes. É você chegar no quarto dele com um negocinho que ele gosta e falar assim, mamãe fez isso pra você porque eu sei que você ama. E eu queria dizer que eu te amo. Você é importante pra mim. Abraço de 1 minuto lá, abraçado. É isso. E ore e jejue com propósito. Amém? Então, primeira coisa que eu falei que acaba com relacionamento, controle excessivo. Segundo, críticas constantes. Sabe quando aquela mulher que nada que o marido faz é bom? Pois é, a crítica, ela destrói o espírito do homem. Em vez dele se sentir encorajado, ele se sente diminuído e desmotivado. O que deveria ser um ambiente de paz na sua casa se torna um campo de batalha. É isso que as mulheres estão fazendo por falta de sabedoria. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Nós, mulheres, temos o poder de edificar ou de destruir. Por isso que a palavra fala que a mulher sábia edifica o seu lar. E a palavra fala que da nossa boca, a palavra que sai da nossa boca, ela tem poder de vida ou de morte. Então, aquilo que você abre a boca para criticar ou reclamar do seu marido, vai sair dali como uma seta de morte para ele. Vai destruir a autoestima dele. Ele vai se sentir completamente desmotivado. O homem, amadas, ele é movido à validação. Quanto mais você elogia o homem, mais ele retribui a você. Quando eu entendi isso, eu nunca mais critiquei o meu marido. Eu nunca mais reclamei. Muito pelo contrário. Eu valido. Qual foi a última vez que você pegou o telefone no meio do dia e mandou uma mensagem para o seu marido, fazendo um elogio a ele, pelo homem que ele é, pelo marido, pelo pai, porque você trabalha, você cuida do sustento da casa. Gente, deixa eu dar uma dica para vocês. Isso não é uma dica, isso é uma preciosidade. Como a palavra fala que a nossa vida, a nossa palavra tem poder de vida ou morte, tudo aquilo que a gente fala sai como uma flecha e vai acontecer, nunca mais reclame do seu marido. Comece a elogiar o seu marido como se ele já fosse o grande sacerdote do seu lar que você sonha que um dia ele seja. Fala, amor, meu marido ainda não provê a nossa casa, meu marido ainda não é um homem protetor, ele não é um homem amoroso. Então comece a falar e elogiar como se ele fosse. Você vai ver a mágica acontecer. Por quê? Porque aquilo que a gente fala tem poder.
Senhor, obrigado por este homem, líder, provedor, protetor, amoroso, esse pai amoroso com as crianças, esse homem que cuida de mim, Pai, esse grande sacerdote do lar. E elogie ele nas pequenas coisas, porque ele vai se motivando. Meu bem, eu quero te agradecer, porque você nessa casa é a nossa estrutura, é a nossa base. Sim, eu te agradeço porque você cuida de nós. Começa a fazer elogios para ele. Você vai perceber como ele vai reagir a isso na sua vida. Entende? Porque eles são movidos à validação. E a mulher hoje em dia, ela é tão tola que ela não entende isso. E ela faz o quê? Ela critica o tempo todo. Troque a crítica pela validação. Troque a crítica por palavras de encorajamento, por palavras de afirmação. Mesmo que aquilo ainda não seja real na sua vida, na vida dele. Paloma, ele ainda não é este homem que eu quero que ele seja. Mas na sua mente, no seu coração, você já ligou no céu que ele é. E ele vai ser. Porque a palavra fala que tudo que você ligar na terra será ligado no céu. O meu marido é sim um homem inteligente, um grande empresário, um sacerdote do lar, um homem provedor, um homem amoroso, um homem cuidador. Já vai ligando isso na terra. Já vai profetizando com a tua palavra, com a tua boca. Nós temos esse poder. Entende? Seja sábia. Para de ser aquela mulher crítica, reclamona, resmungona. Nenhum homem suporta isso. Tem homem que mal vem para casa para dormir. Sabe por quê? Porque não suporta estar com a esposa. Vamos fazer uma avaliação crítica mesmo para nós. Quando teu marido ele entra dentro de casa, ele encontra paz ou inferno? Ele mal entra na porta, você começa a reclamar. Você reclama que ele não fez tal coisa, você reclama de outra coisa, você fala mal, você grita, você quer ter outra palavra, você é irônica, você é debochada. Tem homem que faz questão de estar na rua. Agora, quando você cria na sua casa um ambiente de paz, amiga, ele não quer estar na rua, ele quer estar aqui. Porque aqui é um ambiente de paz. Homem precisa de paz, assim como nós precisamos de segurança. E ele só vai te dar segurança quando você der paz para ele. E ele precisa confiar em você. Amém? A Ana falou, não sou amorosa, vou pedir a Deus. Se torne a partir de hoje. Ana, eu também não era. Mas tudo na vida da gente é decisão. Sabe, quem vive de emoção é criança. Adultos fazem o que precisa ser feito. Num casamento, eu decido amar o meu marido. Eu decido, é decisão. O amor não é sentimento. Amor é qualidade divina. Eu decido amar os meus filhos incondicionalmente. Eu decido ser amorosa. Faça as coisas, eu falo sempre com as minhas alunas, faça as coisas de forma intencional. Gente, tudo na vida da gente é decisão. Eu decido todos os dias ser a mulher que acorda um pouco mais cedo. Eu decido arrumar uma linda mesa de café da manhã. Eu decido colocar a Bíblia nessa mesa de café da manhã. Acordo meu marido, meus filhos, a gente vai orar juntos, a gente vai tomar um café da manhã juntos. Se vocês fazem almoço em casa, monte a mesa do almoço, sem TV, sem celular na mesa. Desfrutem da companhia um do outro. Eu não consigo entender como as pessoas conseguem viver tão mal. Gente, Deus fez a vida é um presente, é uma dádiva. O casamento é para ser alegria. Deus viu que Adão estava sozinho, ele criou Eva para ele não ficar sozinho. Para ser algo agradável, prazeroso, para haver desfrute nisso. Por que a gente tem feito os casamentos serem um inferno? Porque a gente não está sendo sábia. Paloma está dizendo que a responsabilidade é só da mulher? Não, amada, a responsabilidade é dos dois. Mas a mulher sábia edifica a sua casa. Enquanto você espera o homem mudar, o seu casamento vai ser destruído. O seu casamento vai ser destruído. E não decida você. Deus deu à mulher
um grande poder de influência. Então, quando eu mudo meu comportamento dentro de casa, quando eu mudo minhas atitudes, consequentemente, o meu marido também muda. Esse é o poder que nós temos de influenciar. Paloma, eu sou mais com o meu esposo do que com meu filho. Pois seja com teu filho também precisa, tem que ser com seu esposo, óbvio. Mas o teu filho precisa se sentir amado. Talvez isso que está acontecendo com ele é porque ele quer alimentar dentro dele um vazio que pode ser falta de amor dos pais. Os filhos precisam se sentir amados, acolhidos, aceitos. Sabe o que eu sempre faço com os meus filhos? Meu filho não mora mais comigo, mais velho, mas ele já é adulto. Mas quando ele está comigo e quando ele vem para casa, eu tiro momentos só eu e ele. E outros só o pai e ele. Nos próximos dias a gente vai encontrar. E eu já falei com o pai, você vai assistir, você vai sair com ele. Você vai num jogo de futebol com ele, só vocês dois, para ter um momento pai e filho. Eu vou criar uma outra oportunidade de eu sair só com ele, pra gente ter um momento mãe e filho. Façam isso com os filhos de vocês. Entrem no mundo deles. Aprendam a conversar e criar momentos especiais. E aprendam a abraçar. Abraça, olha no olho, fala eu te amo. Valida o teu filho, elogia nas coisas boas. E quando for exortá-los nas coisas ruins, exorte com amorosidade, não com grosseria. Tudo que o inimigo quer é que você vacile para ele tomar o teu filho. Teu filho precisa se sentir incluído na tua casa. Amado, ele não pode sentir que ele é um fardo. Ele é parte desta família. Ame os filhos de vocês, abrace, beije, faça coisas juntos. Crie a noite dos jogos. No outro dia vai ser a noite do cineminha na casa. Vamos assistir um filme massa, vamos fazer uma pipoca. Hoje nós vamos comer eu vou lá comprar um doce, vou fazer um pudim. Hoje nós vamos comer isso, nós vamos fazer a noite dos jogos. Tudo isso, sobrinho, orar junto também, linda mensagem. A gente ora junto todos os dias. A gente ora junto de manhã e à noite. Na mesa do café da manhã, nós lemos o devocional e lemos a palavra. E à noite, antes de dormir, nós oramos juntos. Juntos. Paloma, nunca fiz isso. Começa hoje. Fala assim, família, a gente vai começar a orar junto. Porque a nossa luta aqui na terra, ela é espiritual. Não é contra homens de carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então, esta casa agora vai estar debaixo da proteção do Senhor. Nós vamos orar juntos. Pega você e seu marido e começa a orar pelos teus filhos. Quando eles dormirem, vai os dois no quarto, no seu quarto. Dê a mão pro seu marido. Volte a mão para o quarto do teu filho e começa a profetizar sobre a vida dele. Senhor, eu profetizo, Pai, que o meu filho é escolhido, é guardado, é ungido. Senhor, eu peço agora a tua armadura de proteção sobre ele, Pai. Senhor, todo ataque do inimigo, toda seta maligna que estiver indo sobre ele, caia por terra agora, em nome de Jesus. Senhor, coloca a tua proteção sobre o meu filho, acampa os teus anjos ao redor dele. Senhor, protege a mente dele contra os ataques do inimigo. Vai orando. Senhor, protege. Senhor, que eu me dê sabedoria para lidar com ele, para falar, para ensinar, para exortar. Gente, ore. Ore, fala. Uma palavra bonita. Falar o que você sente no seu coração do seu jeito. Mas ore. Amém? E eu tô falando aqui dos filhos e das famílias, vamos lá. Eu tava falando das 5 atitudes da mulher que atrapalham o casamento. Desejo de controle excessivo, críticas constantes e terceiro, falta de intimidade emocional e física. Vamos lá. Percebe que depois de um tempo que a gente tá casado, marido e mulher começam a se afastar? Não abraça, não beija, não fala mais como falava antes e o casamento vai esfriando. Pois é. Aqui em casa nós instituímos a noite do casal. Uma vez por semana, Fábio e eu temos o nosso momento.
A gente gosta de sair, a gente gosta de ir no restaurante, mas tem semana que a gente não consegue. Semana passada era pra mim ter postado, não postei, né? Nós comemos uma pizza em casa, nós dois, depois que a Maria já estava dormindo. Mas é um momento onde nós sentamos e olhamos um no olho do outro e conversamos. Mulher, cria isso pro seu marido. Ó, isso aqui, eu já usei isso aqui uma vez, eu já mostrei para as meninas. Eu levei um dia esses bilhetinhos para nossa noite do casal. Gente, eu preciso achar aquele vídeo. E aí, durante o jantar, eu fui abrindo e eu pegava um e perguntava para ele, ele abria um e perguntava para mim. Esse aqui, por exemplo, ó, pergunta assim: o que te deixa mais feliz? Você já perguntou pro seu marido o que deixa ele mais feliz? Pois é. Pergunta pra ele, fala também o que te deixa mais feliz. Olha aqui outra pergunta. O que você acha que eu poderia fazer para o nosso casamento ser ainda melhor? Você tem coragem de perguntar isso pro seu marido? Você tem coragem? Pois é, a gente tem que ser intencional. Hoje de manhã eu postei um vídeo nos meus stories. Comece o dia abraçando seu marido. As mulheres não fazem mais isso. Quanto custa abraçar o seu marido? Ele não sai para trabalhar, a gente está de férias da escola agora, Maria, então eu estou acordando um pouquinho mais tarde. Mas eu falo para ele, não sai sem me acordar. E ele me acorda. Para eu dar um abraço nele. Para a gente ter um momento e conversar. Não deixa o casamento esfriar. Seja intencional. É como um jardim que você vai cultivando ali, sabe? Cuidando, tirando as ervas daninhas, adubando, molhando. O casamento é a mesma coisa. Olha nos olhos do seu marido, converse com ele. Paloma, a gente nem tem intimidade física mais. Brecha para Satanás na sua vida. Já acorda hoje de manhã e fala assim, hoje tem. Já vou me preparar o dia todo. Seja intencional, amada. O inimigo só precisa de uma brecha para entrar e destruir. Fazer o que ele mais faz, fazer o que ele faz, que é roubar, matar e destruir. Então não permita que isso aconteça. Amém? Outra coisa que destrói qualquer relacionamento, comparações com outros homens. Não tem nada que fere mais o coração de um homem do que ser comparado com outro homem. Ele começa a sentir que ele nunca vai ser bom. E isso vai gerando um ressentimento no casamento. E tem muita mulher que é tola e que faz isso. Pare de comparar o seu homem com outros homens. Nem por brincadeira. Honre o seu marido como ele é o seu marido. Você escolheu ele, por mais que ele tenha defeitos, por mais que ele faça coisas que você não gosta, ele é o teu marido e a tua obrigação é honrá-lo. Não compará-lo. Nunca compare o seu marido. Pelo contrário, aquilo que precisa ser mudado, ore por ele. Nunca pare de orar pelo seu marido. Nossa, tem uma passagem aqui desse livro que ela fala sobre isso. Aqui, abri a passagem perfeita. É o poder da esposa que ora. Fala assim: desde o dia em que casamos, orei para que não houvesse divórcio nem adultério futuro no nosso casamento. Embora não houvesse nenhum problema desse tipo em nossas famílias, o divórcio e o adultério haviam saturado de tal forma a nossa cultura e negócios em que estávamos que era praticamente esperado em alguns círculos. Orei para que Deus preservasse o nosso casamento dessa destruição. Quer ver? Ore para que Deus faça do seu casamento uma fonte de alegria e vida para ambos. E não uma rotina, um espinho, um pesadelo, uma irritação ou uma condição temporária. Ore sem cessar. Ao invés de comparar o seu marido com outros homens, comece a orar por ele, sem cessar. Qual é a parte da vida dele que precisa de cura? Paloma, ele não consegue ser um homem provedor. Comece a orar por isso. Começa a declarar na vida dele que ele é
um grande líder, um homem provedor. Onde ele pisa, ele prospera. Onde ele coloca as mãos dele, há prosperidade e abundância. Comece a declarar. E ao mesmo tempo comece a orar para o Senhor, para que o Senhor vá abrindo portas para ele, para que o Senhor vai trazendo para a vida deles pessoas que vão ajudar ele nesse processo. E ao mesmo tempo que você profetizou, você orou, comece a honrar o seu marido, honrar ele em tudo que ele faz, agradecer, validar, ao invés de reclamar, murmurar, criticar, comparar. Seja uma mulher sábia, que faz diferença. Troque as comparações pela honra. Pode acreditar que Deus colocou algo muito grande dentro dele. E que pode ser que as experiências do passado dele estejam atrapalhando isso. Então ore por cura na vida dele. Deus vai fazer o que precisa ser feito. Amém? E quinto, falta de submissão bíblica. O que é submissão bíblica? É falta de confiança. Falta de confiança no marido que você escolheu. A mulher de hoje, ela não respeita a liderança do marido. Ah, mas eu não posso confiar. Ué, mas você escolheu esse homem para sua vida? Você casou obrigada? Não. Pois é. Deus honra a mulher que honra seu marido. Sabia disso? Quando a gente se posiciona no nosso casamento com humildade, Deus, ele age no casamento da gente. Deus criou a mulher para ser uma ajudadora idônea, para ser aquela que nutre, para ser aquela que gera, para ser aquela que acolhe, para ser aquela que é luz dentro da sua casa e coluna espiritual. Agora o homem é aquele que vai na frente e nós somos o suporte. Então comece a entender que a submissão bíblica não é inferioridade, é aliança. E comece a tratar o seu marido com humildade e não com arrogância, com egoísmo, com soberba. A mulher de hoje, ela é muito arrogante. Agora a mulher que Deus nos criou para ser, ela sabe o seu lugar, que não é um lugar menor ou inferior, não, muito pelo contrário. Nós somos um grande suporte. E ela sabe o seu lugar. Amém, meus amores? Então, não esqueçam disso. Desejo de controle excessivo, críticas constantes, falta de intimidade, comparações com outros homens e falta de submissão bíblica vão destruir o seu casamento. Por mais que você não goste, não gosto de falar sobre isso, vai destruir seu casamento. Então se cure enquanto ainda é tempo. Porque Deus tem um grande propósito para nós. E para essa geração que está vindo agora. Mas a gente precisa estar fortalecido. Você e seu marido precisam de fato ser uma só carne. Vocês têm que estar tão alinhados que o que ele sente, você sente também. E vice-versa. Você sabe o que ele quer porque você também quer. Vocês são um só. Uma só carne. Vocês estão tão alinhados que vocês sentem igual. E aí vocês alinham todos os valores. Vocês alinham as virtudes. E aí vocês têm capacidade de treinar os filhos de vocês como flechas do reino. Não filhos fracos, perdidos, mas filhos fortes, que vão fazer diferença nessa geração. Eu quero que os meus filhos façam diferença nessa geração. Eu não quero que eles sejam todo mundo, igual todo mundo. Não quero que seja igual todo mundo. Eu quero que eles façam diferença. Eu quero fazer diferença. Deseje isso também. Deseje isso também. A Ana perguntou como ser submissa quando o esposo não é sacerdote do lar. Você vai fazer o caminho de volta, Ana. E vai ser um processo. Não vai ser da noite para o dia. Você vai ter que voltar para o seu lugar. Como você foi a primeira que despertou, você vai conduzir isso com sabedoria. Você vai resgatar a sua essência, que vai começar com conexão com Deus,
perdão, você vai entender qual é a sua identidade, qual é o seu propósito. Você vai começar a mudar o seu comportamento, o seu jeito de falar, as suas atitudes. Você vai começar a mudar a sua ambiência. Você vai começar a ler mais livros, ler a palavra, ter intimidade com Deus. E a sua transformação, você vai voltar a sentar no lugar de rainha. E você, sem você fazer esforço, você não vai falar nada para ele. Você vai focar em você. E ele automaticamente, o Espírito Santo vai colocando ele no lugar dele. Quem coloca ele no lugar dele é o Espírito Santo. Agora você vai ter que vir para o seu lugar primeiro. O que você pode melhorar em você a partir de hoje? Pergunta para Deus. Deus, o que eu preciso mudar em mim para eu ser essa mulher submissa, biblicamente falando, que o Senhor deseja que eu seja? Qual a mudança que eu preciso fazer na minha vida hoje? Eu preciso de mais tempo com o Senhor? Eu preciso ler mais livros, ler mais a palavra? Eu preciso ser mais amorosa com meu marido? Eu preciso honrar ele mais? Não tenho honrado ele. Eu preciso validar ele mais? Eu não tenho validado meu marido. Eu preciso respeitá-lo mais? O que eu preciso mudar quanto esposa? Ai, gente, vou espirrar. Ai, que vontade de espirrar. O que eu preciso mudar quanto esposa? É você que vai mudar. Você vai voltar para sua cadeira de rainha e o Espírito Santo vai colocar ele na cadeira do rei. Na minha casa foi exatamente assim. Foi um longo processo. Eu comecei, eu fui dando o primeiro passo. E o Espírito Santo foi cuidando do meu marido. Tinha coisas no meu marido que eu queria que ele mudasse. E a minha vontade de mulher empoderada, às vezes, era de tomar a frente, era de falar umas coisas, de fazer. E aí o Espírito Santo falava assim, cala a boquinha, a mulher sábia muda o marido com comportamento, não com palavras. Tá lá em 1 Pedro, acho que capítulo 3, eu vou botar nos meus stories agora qual é a passagem, assim que acabar, é com comportamento. Então eu falava, Espírito Santo, então vai lá você e fala isso com meu marido, Deus, pelo amor de Deus, fala com ele. Eu orava, pedia para Deus. E eu tive que ter paciência, sabe? Por isso que eu falo das virtudes, da gente despertar as virtudes. Porque a gente vai ter que ter paciência. Não vai ser da noite pro dia. E aí vem a constância, vem a obediência. Porque muita gente desiste no meio do caminho. E o inimigo, ele vai querer que você desista, obviamente, né? Obviamente ele quer que você desista. Mas você não vai fazer isso, você vai continuar. Você vai continuar a sua transformação, você vai continuar a sua evolução. Você vai continuar sendo a sua melhor versão. Melhor versão. Isso, despertar virtudes. Despertar. Eu falo sobre virtudes no curso SPF. Falo sobre todas as virtudes. Paciência, prudência, enfim, fortaleza, várias outras. Então você precisa começar a despertar virtudes. E você mudando o seu comportamento, seu marido vai mudar também. Vai ser um processo. Amém? Amém, meus amores? Vou colocar nos stories agora. O link das músicas que vocês me pediram, eu tenho uma playlist no Spotify. Vou botar uma lá que eu gosto, mas vou botar minha playlist. E vou colocar essa 1 Pedro nos stories agora. Vamos orar? Se você puder, feche seus olhos. Pai, obrigado por ter falado com a gente hoje, Pai. Pai, obrigado por termos aprendido mais e mais, Pai. Nós queremos sim nos alinhar com os teus planos, Pai. Porque tudo que o mundo oferece pra gente nos afasta da nossa essência. Eu não quero mais isso, Pai. Senhor, toca o coração dessas mulheres para que elas entendam que os planos do Senhor para elas é bom, perfeito e agradável. Que o Senhor tem para elas é muito maior e melhor e mais precioso do que o mundo pode oferecer. Senhor, que elas entendam que quando elas voltam os olhos para Ti e para as casas delas, para a família delas, o céu se alegra. O céu se alegra, Pai, quando vê famílias firmes e fortes na rocha. Então, Pai, que a gente tenha sabedoria. Eu quero te pedir isso hoje, Pai. Sabedoria, fé e obediência para sermos verdadeiras
rainhas do reino, Pai, para conduzirmos a nossa casa, o nosso casamento, por vezes o nosso marido, os nossos filhos, o nosso trabalho. Nos direciona, Pai. Toma frente, Senhor. Que a gente seja fiel e obediente ao Senhor. E que a nossa fé cresça a cada dia, Pai, a cada dia. Que a gente seja sábia e não tola, Pai. Pai, eu te agradeço pela oportunidade sempre de estar aqui para falar de Ti, Senhor. Senhor, aumenta a nossa fé, a nossa obediência e a nossa sabedoria. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amores, eu vou colocar nos stories agora. Aí, ó, já tô tocando de novo outra música legal. Obrigada a cada um de vocês que estiveram aqui hoje. Muito obrigada. Eu vou colocar lá nos stories. Se você quer assistir outras lives, se você é nova por aqui, que maravilha, Ana. Se vocês querem assistir as outras lives lá no meu canal do YouTube, todas as lives ficam lá. Vou colocar nos stories também o canal para vocês acompanharem. Tem muitas seguidoras novas aqui agora. Então tem várias lives lá, que toda quarta-feira a gente faz uma live super especial. Gratidão, Ana. Gratidão a cada uma de vocês que estiveram aqui. Façam um excepcional dia e não esqueçam de todos os dias buscar ser a sua melhor versão. Vocês são escolhidos. Cada um de vocês são escolhidos, não estão aqui por acaso. Amém? Um beijo, meus amores. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigada, Nath. Obrigada, Ana.